Dando sequência, então, nós vamos falar agora especificamente de vetores. Como eu disse, o vetor ele é unidimensional, ou seja, ele possui somente uma linha com várias colunas ou uma coluna com várias linhas. E o vetor ele vai possuir somente um índice. Por quê? Ora, se ele é unidimensional, ele é unidirecional, o que a gente vai ver? Ou eu vou estar passando pelas linhas, ou eu vou estar passando pelas colunas. Então, eu só preciso de um índice para definir qual posição que cada informação vai ser gravada ou vai ser lida. Certo? Aqui, nós temos um exemplo de como nós vamos fazer a declaração desses vetores e como também a gente já pode declarar um vetor inicializando ele. Então, notem que nós temos aqui um vetor que eu nomeei ele de vetor 1. Eu defini esse vetor do tipo inteiro e falei que esse vetor ele vai criar 5 posições. Ou seja, eu consigo gravar dentro desse vetor 5 informações. Tem um outro vetor chamado de vetor 2, que foi definido como sendo do tipo float, e eu vou conseguir armazenar nele 3 informações. Então, sempre que eu quiser definir um vetor, criar um vetor, declarar um vetor, eu vou usar essa regra, né, como está no exemplo aqui. Tipo, o nome e a quantidade de informação que vai poder ser gravada nesse vetor. Notem que o processo de declaração de um vetor é muito parecido, se não igual, com o de criação de uma variável. A única coisa que muda é, já que ele é um vetor, eu tenho que informar quantas posições esse vetor vai possuir. Certo? Então, temos que tomar esse cuidado na hora de criar um vetor. Detalhe, pessoal, nós não devemos ultrapassar a quantidade máxima de informações que o vetor pode armazenar. Certo? Se eu criar um vetor de 5 posições, eu vou conseguir armazenar no máximo 5 informações desse vetor. Mas aí, professor, eu posso armazenar somente uma informação? Pode. 1, 2, 3, enfim. Desde que você não ultrapasse a quantidade máxima de informações desse vetor. Correto? Na sequência aqui, nós temos mais 3 opções, onde nós estamos já criando, né, declarando o vetor, e já estamos dizendo quais as informações que serão gravadas nesse vetor. Certo? Então, eu estou criando aqui, por exemplo, um vetor 3, do tipo caractere, com 4 posições, e já estou dizendo que esse vetor vai guardar na posição 0 a letra A, na posição 1 a letra B, na posição 2 a letra C e na posição 3 a letra D. Lembrando que, porque eu criei um vetor que vai armazenar 4 arquivos, mas eu estou falando que a última posição desse vetor é a posição 3. O índice sempre começa em 0, certo? Então, nós não podemos esquecer isso. O índice da primeira posição não é 1, é 0 quando a gente trabalhar com vetores e também com matrizes, certo? Também aqui, ó, criei um vetor 4 do tipo inteiro, onde eu já estou inicializando esse vetor com as informações 1, 2, 3, 4 e 5. E um outro exemplo, um vetor 5 do tipo float, onde eu estou armazenando 2 informações, já que o tamanho do vetor é 2. Então, estou armazenando na posição 0, 1.1, na posição 1, 2.5. Certo? Então, essa é uma forma de nós declararmos um vetor, né? Na primeira parte aqui, somente a declaração. Posteriormente, eu vou gravar as informações nesse vetor. No segundo exemplo, declaração e inicialização, onde eu já estou
declarando, criando o vetor que eu vou utilizar e já estou dizendo, né, já estou informando quais as informações que ele vai guardar. Eu posso fazer isso, né, já criar um vetor e já dizer as informações que ele vai guardar, quando as informações que serão armazenadas nesse vetor são fixas. Ou seja, o sistema não vai mudar. O sistema simplesmente vai fazer uma leitura. Então, dessa forma, já é interessante eu criar e definir o conteúdo do vetor, certo? E a partir daí, o sistema, o programa, vai somente estar fazendo a leitura dessas informações para poder estar utilizando, correto? Então, essa é uma forma para vocês declararem, né, e inicializarem o vetor já na declaração. Uma outra informação, né, como eu disse, eu posso criar o vetor e posteriormente, em uma outra função, uma outra procedure, está definindo os valores para esse vetor. Então, no slide anterior, eu tinha criado o vetor 1 do tipo inteiro com 5 posições. Nessa nova imagem aqui, eu tenho o vetor 1 e eu estou armazenando dados nesse vetor. Então, notem que na posição 0, eu estou armazenando o valor 10. Na posição 1, o valor 20. Na posição 2, o valor 30. Na posição 3, o valor 40. Na posição 4, o valor 50. Certo? Então, notem que, de acordo com a posição que eu quero gravar a informação, eu informo qual que é o índice que vai ser utilizado. Então, o 10 está sendo gravado na posição 0. Por quê? Porque eu estou informando o índice 0. O 40 já está sendo gravado na posição 4, onde está o índice 3. Certo? Lembrando que sempre começamos do valor 0. Certo? E, feito a gravação das informações nesse vetor, agora nós podemos utilizar, fazer a leitura. Certo? Como que a gente vai fazer a leitura? Eu coloquei aqui um exemplo, né, onde eu coloquei um printf informando que a informação do vetor do índice 0, estou fazendo a leitura. Então, para ler um dado de um vetor numa determinada posição que eu quero, eu simplesmente informo o nome do vetor e a posição que eu quero pegar. Então, aqui eu estou lendo na posição 0, com índice 0. Na sequência aqui embaixo, eu estou lendo agora da posição 3. Né? Por quê? Porque eu estou passando o índice 3. Então, seguindo o exemplo aqui, na segunda apresentação aqui, que é a posição 3, ele vai retornar o valor 40. Então, para fazer a leitura dos dados de um vetor, simplesmente, como eu disse, dou o nome do vetor e o índice que eu quero ler. Certo? Muito simples, muito fácil, muito tranquilo fazer tanto a inserção de dados quanto a leitura. Só que notem um detalhe, né? Num vetor com 5 posições, beleza, eu estou criando aqui 5 linhas e estou fazendo a inserção, né, dos dados nesse vetor. Mas nem sempre a gente vai trabalhar com vetores pequenos. Muitas vezes a gente vai estar trabalhando com vetores com 1000 informações, 20.000 informações, 30.000 informações, enfim, uma infinidade. É livre para vocês criarem o vetor do tamanho que vocês precisarem, de acordo com a necessidade que vocês precisarem dentro do programa. Certo? Eu tenho alguns exemplos, né, de aplicações que eu faço, que eu crio vetores com 100.000 linhas. Então, esse processo de armazenagem de informações dentro de um vetor grande não dá para ser feito linha a linha. Então, é por isso que eu mencionei lá no início que a gente usa os comandos de repetição, as estruturas de repetição para armazenar esses dados no vetor. Certo? Aqui tem um exemplo onde eu criei um vetor, né, vetor 1, do tamanho 5, e estou inserindo os dados nesse vetor. Então, para ficar mais fácil, para reduzir o tamanho do código,
para ficar um código mais bonito, mais fácil de dar manutenção e fácil de entender o que ele está fazendo, nós usamos os comandos de repetição, as estruturas de repetição. Então, como a posição, como o vetor tem 5 posições, eu estou criando aqui um comando de repetição, for, onde eu defini uma variável índice, que vai começar em 0, e esse comando vai ficar repetindo até que o índice seja menor que 5. Certo? Por que menor que 5? Porque nós temos 5 posições aqui do nosso vetor. Então, menor que 5, como ele está iniciando em 0, então vai ser 0, 1, 2, 3, 4. 5 posições que ele vai preencher, seguindo o mesmo raciocínio do comando de repetição que a gente viu nas aulas anteriores. Criei um printf, informação do vetor usando o índice, e estou lendo a informação que o usuário está digitando. O texto aqui ficou um pouco estranho, mas informação que vai ser gravada no índice, No caso, o primeiro vai ser o índice 0, e a partir daí eu vou gravar no vetor a informação que o usuário digitar. Então, ele vai ficar repetindo isso daqui até que o índice do vetor seja completo. Para fazer a leitura, da mesma forma, eu criei aqui um vetor sim, o vetor 1, o mesmo vetor, mantive a alimentação desses vetores, dos dados desse vetor manualmente, linha a linha, implementei também um for, aonde vou estar, mais uma vez, do índice 0 até que chegue ao final do vetor, e estou pegando os dados do vetor no índice, e estou passando o índice, e estou imprimindo qual que é o dado que está armazenado em cada posição do vetor. Ok? Então, nós temos aqui, basicamente, como que a gente vai fazer para trabalhar com vetores. Desde sua criação, desde sua inicialização, desde a parte de inserção dos dados no vetor, até a parte de leitura desses dados do vetor. Pessoal, só para lembrar, nessa imagem aqui, o comentário do que o programa vai estar fazendo aqui está inserindo dados, mas na verdade aqui ele está lendo os dados, tá? Foi um erro na hora de manter o programa e fazer a imagem, dar um print na tela. Eu acabei me esquecendo de mudar aqui, de inserindo para lendo os dados de um vetor. Notem que nós só temos aqui dentro do for os printfs, tá? Printf é só para apresentar os dados para o usuário. Então, é só leitura. Ok? Muito bem. Na teoria, é isso que a gente precisa saber de vetores. Mas agora, vamos aproveitar e vamos colocar a mão na massa e vamos trabalhar aí com os vetores e ver como esses vetores funcionam. Beleza? Então, vamos sair aqui da nossa apresentação e vamos lá para o nosso Dev C++, onde a gente vai começar a escrever código. Ok? Vejo vocês lá.